Today, we honor the memory of the 6 million Jews and millions of others who were systematically murdered in the Holocaust by the Nazis and their collaborators. This year's anniversary takes place under the shadow of the COVID-19 pandemic, which has revealed long-standing fractures and injustices in our societies and contributed to a resurgence in anti-Semitism and xenophobia. The Holocaust was the culmination of 2 millennia of discrimination, attacks, expulsions, and periodic mass killings of Jews. It should have ended anti-Semitism for good, but it did not. Anti-Semitism, unfortunately, remains alive and well. Today, white supremacists and neo-Nazis are resurgent, organizing and recruiting across borders, intensifying their efforts to deny, distort, and rewrite history, including the Holocaust. The COVID-19 pandemic has given them new opportunities to target minorities based on religion, race, ethnicity, nationality, sexual orientation, disability, and immigration status. We must make urgent joint efforts to stop them. As we consider the recovery from the COVID-19 pandemic, we must address the fragilities and gaps exposed by the pandemic and strengthen our mutual bonds based on our common humanity. This year must be a year of healing. Healing from the pandemic, and healing our broken societies in which hatred has all too easily taken root. As we remember those who died in the Holocaust and honor the survivors, our best tribute is the creation of a world of equality, justice, and dignity for all. Aujourd'hui, Anouk va faire face à de nombreuses exceptions. La fois où Eric a reçu des amis pour un verre. La fois où Félix et Sophie ont passé l'après-midi avec leurs grands-parents. La fois où Régent et Martine ont rendu visite à leur fille pour l'anniversaire du petit dernier. Anouk est infirmière et constate chaque jour que chaque exception est un risque pour la vie. Il faut respecter toutes les règles tout le temps, sans exception. Globex 2000. A Casa do Câmbio. Trocamos dinheiro para 80 países. Temos as melhores taxas do mercado e não cobramos comissão na transação. Estamos há 20 anos no Quebec. Agora com 7 sucursais. Negociamos com empresas e particulares. Convertir avant de partir. Se precisa de euros, venha a Globex 2000. Globex 2000. Aqui em Carroceria Le Baron, aqui estamos equipados com um espaço de capacidade para 1200 pneus, onde vocês podem ter um lugar a mais em vossa casa e deixar cá os vossos pneus durante a época do inverno. Carroceria Le Baron ao vosso dispor já há 20 anos. Estamos situados no 5757 Papineau. Pode fazer um apontamento para qualquer reparação do seu veículo, chamando ao 514-279-7224 entre as 8 e as 5 da tarde, de segunda à sexta-feira. Seja bem-vindo! Chaque fois que vous portez un masque, souvenez-vous que c'est pour qu'on puisse recommencer à faire ça. Et ça. Chaque fois que vous vous lavez les mains, souvenez-vous que c'est pour qu'un jour on en profite comme eux. Et eux. Chaque fois que vous vous rassemblez ici, souvenez-vous qu'à un moment donné, on pourra tous être ensemble ici. Ici et ici. Protégeons-nous les uns les autres de la COVID-19. Un message du gouvernement du Canada. Aqui Augusto Fernandes, agora com a Remax Infinité, para bem servir a comunidade portuguesa em Quebec.
O Cuco Rico informa os seus clientes que nesta fase da Covid-19 mantém-se aberto 7 dias por semana. Agora com o serviço de Uber na entrega. Cuco Rico. Há 50 anos a servir no bairro português. Guinness, a nova cerveja portuguesa, chegou à América do Norte. Mestre Maharishi, o maior astrólogo na América do Norte, traz as soluções a 100% para os seus problemas. Mestre Maharishi, consulta em privado e confidencial. Mestre Maharishi, Montreal 438-220-5353. Mestre Maharishi. Olá a todos, nova era, Montreal Magazine, depois de 17 anos, irá agora numa nova janela. O futuro chama-se parceria com Correio da Manhã. Há que acreditar e há sim que levar até si a atualidade, tudo aquilo que é necessário saber, mas informar e dar. É por isso mesmo que estamos nesta ideia positiva, mas sim, tudo aquilo que faz valer uma comunidade nesta que é a nossa terra, o Canadá, que nos acolheu sempre da boa forma. Montreal Magazine estará então às 9h30 de terça-feira, ainda também sexta-feira, 9h30 da noite, e também ainda no Questiona ao Sábado, a Santa Missa para os velhinhos, os doentes e todos aqueles que gostam de estar atentos à parte da celebração dominical. Por isso mesmo, é dessa forma que às 9h30 chegamos de sábado até si. Continuo porque é para levarmos o melhor que existe numa comunidade. Temos connosco hoje a Conceição Ferreira, que é jornalista e diretora da Montreal Magazine. Vamos falar sobre uma novidade boa para o Correio da Manhã Canadá, uma parceria convosco e que consiste na exibição e na estreia de um programa, não é, que é o Montreal Magazine, que vai trazer aqui vários conteúdos enriquecidos para a nossa comunidade luso-canadiana. E, portanto, Conceição, queria começar por aqui. Sabemos que a estreia acontece já no dia 29, por volta das 9h30, depois do Jornal da Noite de Canadá. É um programa que vai ser exibido todas as sextas-feiras e todas as terças-feiras às 9h30, por volta desta hora, e também aos sábados às 9h30, sendo que o programa de sábado é também um ponto alto desta vossa oferta, porque vai ser exibida e, enfim, vocês vão nos mostrar a cobertura de uma missa que enfim, é bastante acompanhada e bastante popular entre a comunidade luso-canadiana.
Portanto, posto isto, queria que me falasse um bocadinho sobre esta proposta, que nos desse mais pormenores. Bom dia, Teresa, muito obrigada por esta oportunidade. Estaremos, de facto, aqui numa nova etapa, que será esta parceria feliz com o Correio da Manhã, mais esta janela que será certamente uma mais-valia para a comunidade. Este programa que já tem de existência 17 anos, mas agora com outra luz, uma luz que vai abranger a comunidade que está num estreito do Ontário, o Quebec. Aqui há uma força para que o Correio da Manhã se torne ainda muito mais visível no Canadá. É claro que a emissão de terça-feira é uma emissão de meia hora, uma emissão que retrata assuntos pontuais, desde o que é a atualidade. A sexta-feira irá também de encontro à comunidade, desde o que se passa. Nesta altura não é muito fácil devido à pandemia, mas estaremos sempre também a relatar aquilo que a comunidade tem de bom e que merece ver, porque, visto, como disse, um programa popular que, no meu ver, não existe no Canadá, mas sim nós vamos de encontro à necessidade das pessoas. Relativo ao sábado, este sábado que, como disse muito bem, a missa, todas as pessoas estão à espera da missa, a Santa Missa que nós filmamos na paróquia Nossa Senhora de Fátima em Laval, com que as pessoas que estão em casa, que são doentes, que são velhinhos, não têm capacidade de se movimentar ou ir até à paróquia, e nesta altura com restrições acrescidas, daí esta possibilidade de ver todas as manhãs de sábado, como disse muito bem, traz a resposta à necessidade de uma comunidade que anda à procura, mas sim, que pode ter no ecrã. Conceição, diria que isto aqui é uma proposta mais de informação, também mistura entretenimento, também mistura aqui tradição, não é? Com este cariz religioso, é uma mistura de tudo isto? O que questiona ao religioso, ao sábado, com as celebrações do domingo, respectivamente ao domingo, isto traz uma viragem, aquilo que é novo no Montreal Magazine, aquilo que veio trazer o colmatar de uma pandemia que não permite que as pessoas estejam a fazer atividades nas associações ou que haja uma comunidade ativa. Nesta altura é como em todo lado, é mundial, mas pelo menos a celebração é uma particularidade que trouxe resposta, e onde as pessoas estão, vamos ter missa, sim, claro que vamos ter missa. É claro que o Correio da Manhã está disposto a abraçar também este projeto, que só pode trazer um complemento mediante as duas partes entre o Correio da Manhã e o Montreal Magazine. Muito bem. Para o programa de estreia, que acontece então na sexta-feira, depois do Jornal da Noite Canadá, tem aqui, pode-nos já avançar alguns pormenores sobre o que é que os telespectadores poderão ver? Nós não queremos mudar muito o estilo daquilo que era a imagem do Montreal Magazine, mas sim trazer uma continuidade daquilo que as pessoas gostavam de ver. E porquê mudar, de algum modo, se as pessoas gostavam de um ritmo? É lógico que há sempre coisas novas que acontecem, mas não devemos fugir muito àquilo que é um estilo próprio, mas sim que a comunidade habituou-se, a comunidade está lá sempre, à terça-feira 9h30, agora no novo horário à sexta-feira 9h30, como disse, e ainda também ao sábado de manhã com a celebração da missa às 9h30, e a Teresa terá muito também certo para revelar aqui também com o cheirinho do domingo, não é, Teresa? É verdade. Mas e que tipo de histórias é que podemos encontrar? Vocês estão muito no terreno? Somos sempre no terreno, nunca parámos em tempo de pandemia, se calhar somos órgão de comunicação que andou sempre desde que a pandemia iniciou, este vírus que fez com que as pessoas fechassem as portas ou que os comércios tivessem a sua restrição, não pudessem abrir, os restaurantes com take-out.
Mas vamos sempre encontrar histórias que é importante que as pessoas saibam. Por exemplo, agora o São Valentim, que iremos em terreno procurar uma história. Ou porque o diretor de uma companhia é importante, ou falar de algo que é focos na comunidade, vamos ao encontro, vamos ao terreno, não paramos, mas sim, continuar com todas as precauções, desde máscaras, desde desinfecção, como fazemos na celebração do domingo, vamos sempre com essas devidas atenções para que não se afetem os outros, mas sim também proteger a nossa saúde. Muito bem. A Conceição, enfim, está necessariamente muito próxima da comunidade luso-canadiana aí em Montreal e tem certamente acompanhado estes tempos difíceis de pandemia. Sente que a comunidade está a ser muito afetada por esta crise global? Sem dúvida, a comunidade sente-se muito incompreendida, mas quando eu olho para Portugal, e não é ofender, mas com uma certa preocupação em ver o que se passa, mas olhar que os números aqui têm tido restrições, nós estamos numa fase de recolhimento, onde se recolhe às 8 da noite e se movimenta de novo às 5 da manhã. Neste espaço de tempo também temos visto que há muito mais calma, há muito mais paz, a neve cai, os caminhões passam a determinada hora da noite para fazer a sua limpeza nas ruas e há um silêncio, parece que a natureza andava à procura dessa parte e no que questiona a comunidade, vamos ver se a partir do dia 8 as coisas devagarinho poderão começar, mas pelo menos o governo canadiano não é alheio e está lá para apoiar os seus cidadãos. E isso é um exemplo a seguir. Certo. Então, um bocadinho esse contraste entre o que está a acontecer em Portugal. Sem dúvida. É um contraste bem grande e os números têm estado mais ou menos por balanço igual, não têm subido muito, têm estado um bocadinho mais hoje, mas amanhã recuou um bocadinho, estão mais ou menos no nível que é uma estabilidade. Muito bem. A Conceição, apesar de diretora, eu vejo que também acaba por estar muito envolvida com esta parte mais de estar no terreno, etc. É uma parte que lhe agrada bastante, imagino. É sempre o contacto com as pessoas, saber o que é que as pessoas precisam, o que é que as pessoas gostam de ouvir, o que é que as pessoas necessitam, no fundo, aquela saudade de Portugal, desde pelo menos que nós estejamos a fazer a cultura ativa, desde o desporto, desde a política, desde a religião, desde os costumes e tradições. Nós não queremos de modo algum que a comunidade não seja conhecida ou não seja vista. E é esse o projeto do Montreal Magazine, estar lá. Certo. Portanto, a Conceição, lá está, é muito próxima da comunidade portuguesa em Montreal, não é? No Quebec. Diria, da sua percepção, que a comunidade portuguesa no Quebec é mais forte do que a de Ontário, por exemplo? Essa é uma questão muito boa, sabe porquê? Porque eu acho que a parte francesa, no que questiona ao focos do cheiro europeu, latim, desde que a comunidade no seu todo tem muito valor, está ativo, nós vamos ao encontro, parece-me que o nosso programa, se é tão popular ou se conseguiu pelo menos estar junto do povo, porque é o povo que a faz movimentar, não é o senhor não sei quantos, mas sim o cidadão simples, o cidadão que precisa de ser ouvido, precisa de ser escutado, e nós olhamos para a comunidade açoriana, é um modelo autêntico, os continentais também, com muitas outras atividades que têm na comunidade, mas não podemos, por exemplo, faltar ao Senhor Santo Cristo, o Divino Espírito Santo, que são princípios muito infundados na comunidade açoriana, mas, por exemplo, vamos à Senhora de Fátima,
ou vamos ao São João, as sardinhas, essa coisa, também é muito focado para o continente, entre outros, que agora não me chega à ideia, mas eu acredito que a comunidade de Montreal é uma comunidade que é modelo. E daí que há um certo interesse de estarmos lá para continuar a apoiar. Muito bem. E a Conceição, pelo que nos dá a entender, já está há muitos anos envolvida com projetos jornalísticos comunitários, digamos assim, não é? Focados na comunidade portuguesa. Queria que nos falasse um bocadinho sobre a sua história, enfim, a história deste seu projeto e que culmina agora nesta parceria com o Correio da Manhã. Olha, isto é muito interessante. Eu cheguei de Portugal, eu tinha trabalhado no Semanário Económico na delegação de Braga. Depois cheguei cá, comecei como todas as pessoas começam, simples, comecei a fazer rádio comunitária, depois passei a trabalhar num jornal, trabalhei 3 anos no jornal, depois fiz outro espaço onde é que era a rádio, mas uma rádio que era privada. Entretanto, conheci o Alberto, onde ele era responsável da estação no início, um projeto que começou com 6 pessoas no passado e, entretanto, passado 2 anos, essas 6 pessoas desapareceram, eu fiquei com o Alberto a trabalhar no Montreal Magazine e conseguimos levar esse projeto há 17 anos e é de facto maravilhoso de poder agora levar ainda como vida o Montreal Magazine para o Correio da Manhã, que será certamente uma parceria muito feliz. Eu acredito que o responsável que vai agora se calhar pensar muito bem na comunidade, desde o cabo da Rogers, do cabo da Cogeco, o cabo da Shaw e da Videotron, acredito que há aqui muitas pernas para andar, mas juntos somos muito mais fortes. Também tenho a certeza que sim, Conceição, muito obrigada. Então, relembro só aqui os horários de exibição. A estreia acontece esta sexta-feira, a seguir ao JNC, ao Jornal da Noite de Canadá, por volta das 9h30. O programa vai ser exibido às sextas com 1 hora e às terças-feiras também, a seguir ao Jornal da Noite de Canadá, por volta das 9h30 e também aos sábados, com este momento então especial dedicado à missa. Muito bem, Conceição, muito obrigada pela sua participação hoje e até breve. Antes de fechar, eu gostaria só de salientar 2 pontinhos, que é a Com questão. certeza. Quando estamos no Correio da Manhã, estamos também no mesmo momento em direto no Facebook e estamos também no YouTube. É isso que nós não paramos, nós mudamos, mas sim, com a ideia e a visão que será um amanhã muito mais feliz. Muito obrigada pelo seu tempo, Teresa, é um gosto e desejo felicidades até si do outro lado do Atlântico. Aujourd'hui, Pierre va faire la connaissance de jumeaux de 23 ans et de leur mère qui ont contracté la COVID-19 lors d'une rencontre. D'un couple de personnes âgées aux soins intensifs après un souper avec leur fils. Et d'une dame dans le coma à la suite de la visite de sa petite fille. Pierre est préposé aux bénéficiaires et constate chaque jour que chaque exception est un risque pour la vie. Il faut respecter toutes les règles, tout le temps, sans exception. Equipe Olivia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Equipe Olivia Paiva, há 30 anos a bem servir. Agora com terreno à venda para construir casa a 32.000 pés quadrados em zona residencial, no centro de São Juliane, perto de Juliette. Equipe Olivia Paiva,
514-707-8877. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial. Mestre Maharishi, o maior astrólogo na América do Norte, traz as soluções a 100% para os seus problemas. Mestre Maharishi, consulta em privado e confidencial. Mestre Maharishi, 438-220-5353. Mestre Maharishi. Boa noite, caros telespectadores, e bem-vindos a mais uma história de Portugal infantil. Esta crónica é a primeira de 2021 e a primeira no Correio da Manhã televisão. No domingo passado foram organizadas as eleições presidenciais portuguesas, no qual Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito com 60% dos votos. Mas afinal, o Presidente da República tem quais poderes? Nós votamos cada 5 anos, todos os que têm mais de 18 anos, mas votamos para alguém, um homem ou uma mulher, que é o chefe do poder, ou seja, o chefe de Estado do nosso país, mas que poderes tem? Pois temos que ver que a nossa república é uma república semi-presidencialista, ou seja, temos um primeiro-ministro e temos um presidente. Mas às vezes é difícil fazer a diferença entre os poderes do presidente da república e do primeiro-ministro, porque em outros países é muito diferente. Temos o exemplo daqui do Canadá, onde nós estamos numa monarquia constitucional e só há um primeiro-ministro, pois a rainha, que é a rainha Isabel II, não tem nenhum poder, só representa o país num termo de simbolismo. Então, qual é o caso de Portugal? E para isso vamos ver uma pequena curta-metragem feita pela Presidência da República sobre os poderes do Sr. Presidente. Olá! Quem é que conhece o Presidente da República? Nós no Brasil conhecemos bem o nosso presidente. Sim, va bene, mas nós in Itália, aquele que conhecemos melhor é o primeiro-ministro. Pois é, mas em Portugal a Constituição é semi-presidencialista. Está a meio termo. De um lado está o Parlamento, onde se fazem as leis e de onde nasce o governo. Do outro, a magistratura, que engloba o Poder Judicial e os tribunais. E, como chefe do Estado, temos o nosso Presidente da República. Mas então, quem é que manda em quem? Não é bem assim. Quem manda é a Constituição. Todos temos de a cumprir.
Se a memória não me falha, compete ao Presidente da República nomear o governo. Compete-lhe a nomear o Primeiro-Ministro, e conforme os resultados eleitorais. Mas é o Primeiro-Ministro quem escolhe o seu governo. Mas pode acontecer que o Presidente e o Governo tenham opiniões diferentes. Sim, mas isso não é problema. O Presidente foi eleito em sufrágio direto, como cidadão e não como representante de qualquer partido. Representa, por isso, todos os portugueses e tem poderes bem definidos na Constituição. E depois da Constituição correu tudo bem, não? Não tenho nada essa ideia. Calma, uou! Só vale contar a partir do primeiro Presidente eleito, o General Yanes. Tá bem, mas mesmo com a nova Constituição foi muito difícil criar um governo estável. Também não disse isso. Os votos não deram maioria estável. Para Yanes não foi nada fácil lidar com a situação. Ah é? Ele foi apoiado desde o PSD até ao MRPP. Pode receber apoio para a presidência, mas mais nada. Mas não pode ignorar os resultados eleitorais, pois não? Eu cá acho que não. Não foi isso que eu disse. Yanes até foi criticado por presidencializar o regime. E fez muito bem. Não vai a bem, vai a mal. Mas que disparate! Podia era fazer novas eleições. E foi o que fez. É ao Presidente que compete dissolver a Assembleia da República e marcar novas eleições. Pois, mas mesmo com novas eleições, cada um via a coisa à sua maneira. E ainda bem! Queriam que fosse tudo da mesma cor, era? Já repararam que desde que os presidentes são eleitos, o povo tem sempre duplicado os mandatos? Até parece que se conta mesmo com o Presidente da República para manter a estabilidade do país. E ainda por cima, todos eles deram posse a governos de áreas diferentes das suas. Afinal sempre é possível. E viva a coabitação! E também deve falar aos portugueses. É outra das suas competências. E é também um modo de mostrar que está atento ao que se passa em Portugal. Pode presidir ao Conselho de Ministros, mas só se o Primeiro-Ministro o convidar. E também precisa de ser convidado para presidir o Conselho de Estado e o Conselho Superior de Defesa Nacional. Não. Estas são mesmo funções suas. Pois eu acho que se o Presidente não gostar do trabalho de pessoas com cargos importantes, as devia logo substituir. Mas que ideia! Mesmo que existissem graves divergências, o Presidente só os deve nomear e exonerar sob proposta do Governo. Mas afinal, quem dirige a política externa? É o Ministro dos Negócios Estrangeiros. É? Mas os embaixadores vão apresentar-se ao Presidente da República. Porque o Presidente da República é o representante máximo do país. Quem propõe os nossos representantes no estrangeiro é o Governo, mas é o Presidente quem tem de os ratificar. Se quem promulga as leis é o Presidente, mas quem as faz é a Assembleia ou o Governo, o que acontece se o Presidente não estiver de acordo? Se o Presidente achar que as novas leis não cumprem a Constituição, manda perguntar ao Tribunal Constitucional. E só se a discordância for grave é que pode vetá-la e pedir uma nova fundamentação. E se não concordar com o que o Governo faz, é vetar todas as leis. Acabam-se logo os problemas. É claro que não! Mas que grande irresponsabilidade! Um veto é uma coisa muito séria, que só se usa em último caso. Houve muitos presidentes da República militares. Era natural que fossem comandantes supremos das Forças Armadas, mas sendo civis... Reparem que ele é o garante da independência nacional, portanto, é lógico que chefie os órgãos que defendem o país. Mas todas as funções relacionadas, como declarar a guerra ou fazer a paz, dependem da audição do Governo e da autorização expressa da Assembleia da República. Portugal tem um regime onde o seu representante máximo colabora de um modo ativo com os outros órgãos de soberania. Nem centraliza em si todo o poder, como nas repúblicas presidencialistas, nem se dilui numa figura apenas simbólica, como nas repúblicas parlamentares. Tem um papel ativo e equilibrado que transmite segurança ao país. Cantar novas vitórias e em quem orgulhar.
Chaque fois que vous portez un masque, souvenez-vous que c'est pour qu'on puisse recommencer à faire ça. Et ça. Chaque fois que vous vous lavez les mains, souvenez-vous que c'est pour qu'un jour on en profite comme eux. Et eux. Chaque fois que vous vous rassemblez ici, souvenez-vous qu'à un moment donné, on pourra tous être ensemble ici. Ici et ici. Protégeons-nous les uns les autres de la COVID-19. Un message du gouvernement du Canada. Chora Design. Faça a sua encomenda por telefone, e-mail ou Facebook, com entrega ao domicílio. 514-503-9171. Chora Design. Olá a todos! Este fim de semana as eleições em Portugal elegeram o presidente que todos nós conhecemos, Marcelo Rebelo de Sousa. É eleito pela segunda vez e nós neste rescaldo vamos dar um saltinho até o outro lado do Atlântico e vamos ao encontro do jornalista e também fundador do Bom Dia, o Raul Reis. Bom dia, Raul. Muito bom dia. É um gosto. Igualmente estar aqui a falar para o outro lado do Atlântico, onde está mais frio que aqui. Nós aqui queixamos-nos muito, mas acho que aí está mais frio do que aqui no Luxemburgo. Não há dúvida. Cá temos então o rescaldo das eleições e temos de novo o presidente, pela segunda vez, que é eleito, Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, e Marcelo que conseguiu 52% dos votos da imigração, mais ou menos, não é? Portanto, ganhou também com maioria para não ter segunda volta. Eu confesso que fiquei um bocado surpreendido de até não ter uma votação mais forte, nomeadamente na Europa, onde só teve 44%, e pareceu-me pouco, sobretudo porque Marcelo Rebelo de Sousa, quer se gosta ou não se gosta, quer se tenha votado nele ou não, Marcelo Rebelo de Sousa foi o presidente que até agora mais se ligou às comunidades. Aliás, mal foi eleito, antes de ser eleito, tinha prometido que faria os 10 de junho nas comunidades, e assim o fez, bem, apesar da pandemia não ter permitido este ano, não é? E, portanto, eu fiquei surpreendido de as comunidades não lhe darem tantos votos, por exemplo, na Europa. Na América ele ganha muito com um grande destaque, não é? Com 70%, acho que é o sítio onde ele tem mais votos. Mas, por exemplo, na Europa ter 44% fiquei muito surpreendido. Pronto, o cômputo geral é que 52% dos votos das comunidades é bom, e acho que é um resultado que ele pode considerar positivo, e espero que isto não o faça esquecer a diáspora portuguesa e que ele volte para os próximos 10 de junho, quando for possível, para comemorar connosco, não é?
E a aderência foi favorável, foi positiva? Houve muita gente que quis ir votar? Sim, eu, por exemplo, eu posso falar de alguns casos que foram surpreendentes. Por exemplo, na Bélgica quase que triplicou o número de votantes, o que é muito bom. No Luxemburgo aumentou ligeiramente, mas ainda não é aquela explosão, não é? Na média acho que estamos em 2% de inscritos a votar. Agora já sabemos que agora com o novo sistema de recenseamento automático, quando a gente vai renovar o cartão de cidadão, automaticamente fica o recenseamento feito. Portanto, muitas pessoas, eu imagino a situação no Canadá, mas, por exemplo, falo aqui do Luxemburgo. O Luxemburgo é muito pequeno, qualquer pessoa registada no Luxemburgo está a menos de 1 hora do consulado, é fácil. Mas eu imagino no Canadá, ou na Argentina, ou na Austrália, quer dizer, ou mesmo aqui ao lado na Alemanha. Na Alemanha há 4 postos consulares e algumas pessoas ficam a 500 quilómetros. É preciso ter muita vontade, não é? E isso não se resolve enquanto não houver um voto, ou por correspondência, ou eletrónico. Portanto, acho que nós vamos votar mais. E, aliás, toda a gente falou nisso, o próprio professor Marcelo, o presidente Marcelo, falou nisso no seu discurso, não é? Que esperava que houvesse mais condições para os imigrantes votarem no futuro, não é? O que nós percebemos é que desta vez, Raul, parece que a juventude aderiu mais ao voto. Neste caso, em relação ao Luxemburgo, vocês podem dizer que seria da mesma maneira ou não estás bem... Sim, no Luxemburgo houve um fenómeno que, digamos, o Luxemburgo foi bastante parecido com aquilo que se passou em Portugal. Ou seja, o Luxemburgo votou mais em Marcelo, a seguir votou em Ana Gomes e depois votou em André Ventura. Portanto, há claramente digamos, na Europa é mais ou menos semelhante ao que se passa em Portugal, mas com diferenças. Por exemplo, estou a pensar na Alemanha. A Alemanha, por exemplo, votou mais, por exemplo, Marisa Matias e Ana Gomes do que quaisquer outros sítios. A Inglaterra votou mais Maiane Gonçalves, por exemplo, mas uma votação muito forte. Eu acho que ele ficou em 3º, enquanto que em Portugal ele aparece em 6º, não é? Portanto, há assim umas coisas engraçadas, e eu acho que a juventude imigrante e esta nova imigração de que se fala, os jovens enfermeiros, os jovens engenheiros que estão espalhados um pouco por todo o mundo, acho que se calhar eles votaram em candidatos que não são os habituais, se calhar alguns votaram em Marcelo, outros não. O voto é assim bastante dividido, e é muito difícil dizer mais ou menos as tendências, mas é curioso. Por exemplo, eu pensei nisso quando estava a ver os resultados em Bruxelas. A Marisa Matias e o João Ferreira, os dois são eurodeputados, ou seja, vivem em Bruxelas e trabalham em Bruxelas. Tiveram pouquíssimos votos em Bruxelas, ou seja, eles vivem lá, mas não estão ligados à comunidade. Portanto, eles não são verdadeiros membros da comunidade portuguesa lá, porque senão certamente tinham tido mais votos lá, se fossem tomar café com as pessoas lá, ou ao café comer um pastel de nata ou assim. Acho isso curioso, porque eu vejo os eurodeputados que estão em Bruxelas, vejo-os como parte da diáspora, como parte da nossa comunidade, não é? E fico com pena que depois eles não tenham votos na comunidade onde vivem, e acho isso uma pena. Realmente, se fossem mais família, talvez houvesse uma aderência mais forte. Talvez. Eu acredito, eu conheço bem, por exemplo, a Marisa Matias, que vem muitas vezes ao Luxemburgo e onde já entrevistámos para o Bom Dia. A Marisa Matias, eu pensava que em Bruxelas ela ia ter mais votos, e não, teve praticamente a mesma coisa que em Portugal, nada de muito significativo, não é? É estranho. Portanto, isto são umas eleições assim que, no fundo, não há dúvida que o Marcelo Rebelo de Sousa é unânime, ou seja, há muita gente que acredita nele e que apostou nele, e eu acho que isso se viu também na votação em Portugal, porque eu vi muitas pessoas a declararem em Portugal que iam votar porque queriam que fosse ele, e mesmo pessoas mais idosas, com medo da pandemia e tudo, que apesar de tudo foram votar e portanto fizeram um esforço, não é, de ir às urnas, sabendo que a situação em Portugal está muito complicada, não é? Mais complicada até que noutros países. E, portanto, isso foi bom haver essa participação, tanto lá como nos consulados. Isso eu acho excelente e estou muito contente por ver que os portugueses foram votando. Agora, claro, na imigração, cá fora, connosco, isto só se resolve quando a gente tiver voto eletrónico ou um voto por correspondência. E chegaste ao ponto, exatamente, onde eu queria de facto tocar.
Tu conheces muito bem o meio. Ao saberes que houve pouca aderência, o que é que falhou, Raul? Eu acho que falha o facto de haver primeiro essas distâncias, essas deslocações para ir ao consulado. É muito longe, é muito complicado. As pessoas não vão fazer 200, 300, 500 ou mais quilómetros ou 1000 às vezes para ir votar. Já se vê em Portugal como é, não é? E as pessoas têm a assembleia de voto ali na freguesia. Agora imaginem quando a gente tem que se deslocar para outra cidade, para outro lado do país. Portanto, isso só se resolve para mim quando houver um sistema de voto eletrónico, e eu continuo a achar que é pena que Portugal, que está à frente em tantas coisas a nível eletrónico, temos o multibanco que faz mais coisas no mundo, temos a Via Verde, temos redes de telemóveis extraordinárias, e como é que a gente não cria um sistema de voto eletrónico? Eu tenho um amigo da Estónia, um país de 2 ou 3 milhões de habitantes, nem sei, que está lá no norte da Europa, ele já vota eletronicamente há 12 anos. Ele pega no cartão do cidadão, insere no leitor, liga ao computador e o sistema abre-se e diz: as eleições estão abertas até dia tal às tantas horas, em quem é que o senhor quer votar. É tão simples. E quer dizer, e Portugal com tanta gente pelo mundo fora, não ter isso. Ora, há também quem diga que é por medo, que os imigrantes podiam, nós cá fora podíamos mudar o equilíbrio todo das eleições em Portugal. Também pode haver algum receio de alguns. Outros dizem que pode ser perigoso, que pode ser haver um hacker que apareça e que perturbe aquilo tudo. Certo, também sabemos que isso é possível, mas também há formas de securizar isso. Nós hoje todos fazemos transações dos bancos em linha, não é? E não temos medo. Portanto, se eu posso transferir dinheiro, também acho que podia dar o meu voto. Há aqui um ponto que nós todos ouvimos falar na campanha. O professor Rebelo Sousa disse que está dessa opinião que se possa fazer então esse voto à distância e facilita a vida para todos. Claro, eu acho que é a solução. E é por aí que vamos ter que ir. Espero que o novo reeleito Presidente da República empurre essa causa, porque mesmo no governo nota-se que há deputados eleitos pela diáspora que apoiam isso, não é? E que são completamente a favor de um voto eletrónico. Portanto, eu acho que isto já está, a ideia já está madura, não é? Já está madura que chegue e já devíamos aí estar. É essa a minha opinião, mas pronto, eu voto por isso, voto para que assim seja. Mas será também uma decisão da Assembleia da República, não é? Claro, e vai ser complicada porque é o que eu dizia há pouco, não sei se há alguns interesses, não sei se há medo dos votos das comunidades portuguesas, se calhar para alguns há, e por exemplo, eu se fosse um partido, por exemplo, da esquerda em Portugal, diria que, por exemplo, não queria que nos Estados Unidos, e estou aqui a olhar para os resultados exatos, eu não queria que nos Estados Unidos votassem os portugueses, porque, quer dizer, nos Estados Unidos, no Canadá, na América em geral, Marcelo Rebelo de Sousa tem 70%, não é? Portanto, é muito, e se somarmos a isso os votos de André Ventura, que são quase 12%, quer dizer, não há quase representação de partidos e de candidatos de esquerda. É assustador para certos partidos, pode ser assustador. Vamos ver, mas eu acho que era uma justiça, deixar-nos votar facilmente, mas é verdade também que na segunda volta os presidentes em Portugal têm sido todos reeleitos, nem todos com esta votação, mas têm sido todos reeleitos, porque eu acho que os presidentes não têm assim tanto poder como isso em Portugal e portanto quando as coisas também correm mal a gente não culpa o presidente, não é? Culpa mais o governo, não é como em certos países. Esse meu amigo é francês e em França o presidente tem poder, não é? É ele que decide e quando corre mal a culpa é do presidente. Em Portugal quando corre mal, embora Marcelo tenha tido a coragem durante a pandemia de dizer a culpa é minha. E muitas vezes veta. Exatamente. Portanto, ele assumiu a sua responsabilidade e assumiu as suas posições. E pronto, portanto, foi um presidente, apesar de tudo, que muita gente disse que ele apoiou demasiado o governo, mas eu acho que ele também vetou, como acabaste de dizer, não é? Também vetou.
Olha, nestas eleições há uma grande surpresa e a revelação é André Ventura, onde aqui no Canadá, André Ventura ficou em segundo lugar em Toronto. Isto é aqui uma grande surpresa no que questiona a política. Sim, o André Ventura é grande surpresa. Eu já não sei se é tão surpresa como isso, porque o André Ventura já nas sondagens se vinha a dizer que ele estaria pelos 10%. A minha é mais surpresa realmente na imigração, porque o André Ventura tem muito um discurso anti-imigração e eu às vezes ponho-me a pensar, por exemplo, na Suíça 24% dos portugueses votaram André Ventura. Ora, hoje alguém comentava esta manhã nas redes sociais, se o André Ventura suíço fosse eleito, se calhar punha os portugueses de lá fora. Portanto, se houvesse um André Ventura na Suíça, se calhar punha os portugueses de lá fora. Como é que a gente vê isto, não é? Portanto, eu acho que o André Ventura recolhe sobretudo os votos das pessoas que estão descontentes, aqueles que nós falávamos há bocado e que diziam isto são todos iguais, são todos uns vigaristas, uns ladrões, e o André Ventura vem com um discurso a dizer eu sou diferente. Eu não sei se esse não é, mas ele vem com esse discurso e eu acho que ele recolheu os votos das pessoas que se sentem não representadas, no fundo. Porque é engraçado ver que o André Ventura vai buscar votos ao Alentejo que votava Partido Comunista, que também é um partido de protesto, e agora as pessoas que votavam comunista, a gente dizia os alentejanos são comunistas, os alentejanos pelos vistos são protestadores, digamos assim, não é? E votam Ventura em vez de votar no Partido Comunista. Não sei, é um fenómeno muito estranho e que nos próximos anos vamos tentar perceber melhor, não é? Ver também como é que correm as coisas com o partido dele, etc. E nós também ainda em Ottawa, na capital do Canadá, foi uma grande surpresa onde tivemos Ana Gomes, que foi a mais votada na cidade de Ottawa. É outra surpresa. Sim, eu acho que Ana Gomes teve assim resultados curiosos em certos sítios, resultados muito, muito fortes. Eu acho que a Ana Gomes houve muitos socialistas que foram apoiar a Ana Gomes, apesar do Partido Socialista não se ter manifestado a favor dela, e depois a Ana Gomes também tem esse capital de ser um bocado do contra, porque a Ana Gomes quer mudar as coisas, quer mudar o sistema, quer mais justiça, etc. E eu acho que a Ana Gomes, muita gente também votou a Ana Gomes da mesma forma que outros votaram a André Ventura, a dizer esta senhora vai pôr ordem nisto. Ela, por exemplo, apoiou muito o Rui Pinto, o hacker português que andou aí a revelar segredos e tal. Portanto, eu acho que ela se apresentou um bocado também antissistema e também foi se calhar por isso. E depois é uma senhora, atenção, é a mulher mais votada na história das eleições presidenciais até hoje. E eu isso fico muito contente e acho muito bem que uma mulher tenha obtido uma votação tão importante e se calhar acho que houve certamente muita gente que votou nela também por isso, porque achou que se calhar já é tempo de haver uma mulher na presidência de Portugal. Olha, onde aqui houve pouca aderência ao voto foi em Toronto, foi muito fraca esta aderência e aqui está mais uma vez uma cidade com uma dimensão muito, muito grande e vê-se aqui o pouco interesse, alguma coisa que não está a trabalhar bem. Mas eu agora vou dizer assim com um certo humor, quer dizer, eu por exemplo sou muito friorento, eu acho que se vivesse em Toronto e tivesse que sair de casa para ir votar e mais não sei o que, pensava duas vezes, com as temperaturas que devem estar agora aí, não é? Mas isso não quer dizer que em Montreal a aderência foi boa, Marcelo teve 47,1%. E estava frio também. E está frio na mesma, está mais frio, aliás. Está mais frio do que em Toronto. Exatamente. E tivemos em segundo lugar a Ana Gomes e em Toronto, como disse, Marcelo Rebelo de Sousa teve 50,97%, André Ventura vem logo de seguida com 32,68%, Vancouver, Marcelo Rebelo de Sousa teve 51,06%, vem de imediato Ana Gomes com 23,40%. E em Ottawa foi então Ana Gomes que ganhou a eleição com 54,55% e de imediato a seguir vem Marcelo 36,36%. O que é que o Raul tende depois de uma pós-eleição, estamos aqui no rescaldo,
preparar um artigo, mas que vá em direção ao quê? À juventude, a incitar ao voto. Houve pouca... O que eu percebi nesta eleição, houve aqui muita linguagem barata, onde a pobreza era constante. Aí é que talvez as pessoas se interessaram um pouco nestes debates, não verem bem, mas então... Estamos como estamos, vamos continuar com o mesmo presidente. Pois, vamos continuar com o mesmo presidente, mas eu acho que o presidente vai mudar de atitude. Eu acho que este mandato, porque ele não pode agora ser reeleito, e acho que Marcelo, tem coisas que ele não quer deixar na mesma, digamos assim. E eu acho que ele talvez mude de atitude. Eu acho que ele vai mudar de atitude também. Ele mostrou uma coisa muito positiva durante os debates. Eu vi os debates quase todos, e uma coisa que Marcelo mostrou foi manter o nível e não descer ao nível que certos debates tiveram, não é? Porque muitos candidatos deixaram-se levar pela forma de fazer debates do André Ventura, um pouco à Trump, com muitas agressões, com até insultos e tal, e alguns deixaram-se levar. Marisa Matias, por exemplo, caiu num insulto também a André Ventura. Foi muito esquisito, e eu acho que o Marcelo Rebelo de Sousa tem a possibilidade, porque ele é uma pessoa que é capaz de falar simplesmente às pessoas, mas mantendo o nível. E isso é um equilíbrio que ele sempre conseguiu, e espero que ele consiga, e consiga também chamar as pessoas à razão, digamos assim, e a votar mais e a participar mais. Vamos ver como é que vão ser estes próximos anos, mas eu espero que pelo menos haja mais participação, porque é como eu digo e eu insisto sempre, eu agora se escrevesse é assim, quem não votou não tem direito a reclamar. Lamento imenso, havia 7 candidatos, havia candidatos que chegam, de estilos diferentes que chegam, de origens diferentes, de ideologias diferentes, não há desculpa para as pessoas não terem votado, não terem escolhido pronto, ou uma. Raul, foi um gosto muito grande, muito obrigado pelo tempo. Muito obrigado pelo convite. E é um gosto enorme, vamos continuando a falar no Questiona muitas, certamente, de situações que podem vir à frente, e eu sei que tu estás sempre disponível. Obrigado, muito obrigado. E o bom dia. E até breve. Até um dia destes. Obrigado. Obrigada. É assim que terminamos este momento de conversa com o fundador do Bom Dia, o Raul Reis, que conhece bem os diâmetros da comunidade. É lógico que ele deixa aqui o seu ponto de vista e aquilo que quer também escrever sobre as eleições para o Presidente da República. Foi reeleito Marcelo Rebelo de Sousa, nós felicitamos e deixamos para si aqui este extrato onde fomos até Luxemburgo. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine.